A paz do Senhor Jesus a todos, seja muito bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas. Eu sou Misael Martins, nós estamos no primeiro estudo do ano de 2021 e temos certeza que durante esse ano nós teremos ainda mais estudos, reflexões, quadro de curiosidades, né? Tudo que a gente já vem desenvolvendo desde o ano passado, nós vamos continuar e aperfeiçoar e trabalhando juntos aí, junto com vocês, participando, deixando o seu like, seu comentário, é muito importante para que a nossa mensagem possa alcançar ainda mais pessoas também. Nós estamos entrando no mês de janeiro de 2021 e é um mês em que o Espírito de Deus colocou no meu coração uma palavra de devocional, onde nós, durante as 5 semanas desse mês, estaremos estudando os 5 capítulos do livro de Tiago, da Carta Universal Pastoral do Apóstolo Tiago. E a cada semana estaremos estudando um dos capítulos. Hoje, iniciando então esse episódio, né, o capítulo de número 1 de Tiago, se você puder acompanhar na sua Bíblia, pode deixar aí aberto. E o tema central do capítulo 1 que eu gostaria de destacar com os irmãos é: por que somos inconstantes? Por que somos inconstantes? O livro de Tiago, ele é muito peculiar na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, por ser um livro de uma linguagem bastante direta, bastante prática, que não exige muita interpretação, exige ação, posicionamento. Então, é um livro que raramente nós pregamos sobre ele, e é um livro que nos chama a responsabilidade da prática da fé cristã, né? De uma vida não apenas de aprender ou de acumular conhecimento, mas de viver aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. O capítulo 1 da carta de Tiago, ele começa falando sobre provações e tribulações. E o capítulo 5 da carta de Tiago termina falando sobre cura e perdão. Ou seja, inicia de um jeito e vai terminar em um nível superior. É uma subida. É um livro que começa falando de provas e tentações e termina falando de cura e perdão. Ou seja, o remédio para as causas mencionadas no capítulo 1 serão desenvolvidas no decorrer da carta de Tiago. É uma carta linear, sequencial. Cada tema, cada assunto abordado nessa carta tem uma razão de estar exatamente naquela ordem, porque juntos vão contribuir para chegar no resultado, na plenitude que o capítulo 5 quer nos mostrar através da inspiração do Espírito Santo. Versículos 4 e 5 do capítulo 1 de Tiago, onde iniciam falando, né? Bem-aventurado aquele que é provado em muitas tribulações, e a provação produz o aperfeiçoamento da nossa fé e também da paciência. Quando Tiago começa o seu livro falando sobre tribulações, sobre tentações, ele está mostrando a realidade da vida cristã. Os pés no chão. Vida cristã não é fácil. Vida cristã tem tribulações, tem provações. Nós não estamos enganados quanto a isso. Versículo 5, Tiago está dizendo: aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus e ele lhe dará deliberadamente. O que é essa sabedoria aqui nesse contexto? Quando Tiago fala, olha, você precisa se alegrar nas tribulações, você precisa ter fé nas provações. A sabedoria aqui é o famoso como. Como ter alegria na tribulação? Como ser um crente constante espiritualmente? Buscando de Deus a sabedoria. Ou seja, através da oração, nós adquiriremos a sabedoria para lidar com as situações, com as dificuldades da caminhada cristã que nós hora ou outra enfrentaremos. Versículo 8 é o versículo principal desse episódio de hoje. Na versão revista e corrigida está assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas a versão King James diz:
a mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Quando Tiago está falando isso, nós estamos estabelecendo aqui algo muito sério, uma relação muito séria, porque Tiago está querendo investigar as causas de muitos crentes viverem uma vida inconstante na presença de Deus. Aquela coisa de um dia tá bem, no outro dia não tá, uma semana quer a igreja, outra semana, e aquela mente dividida, aquela luta, ao mesmo tempo que deseja as coisas de Deus, está com o coração e a mente voltados ao pecado. E diz a palavra que, o próprio Jesus dizendo, né, ninguém poderá servir a dois senhores, e de uma mesma fonte não sairão dois tipos de água. Aí o que Tiago está dizendo? A fonte da inconstância espiritual, a fonte dos frutos dúbios e duplos e de uma vida de dupla personalidade que muitos crentes têm, a fonte está na mente dividida. Pessoas que ainda não se decidiram totalmente se servem a Deus ou não. Pessoas que não estão com foco, não estão com o objetivo claro, traçado de servir a Deus e decidir no seu coração, como Daniel decidiu, no capítulo 1, versículo 8 do seu livro, não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu no coração dele. Então, tudo que ele vai fazer depois será orientado pela mente de Daniel, que está totalmente tomada pelo propósito de servir a Deus verdadeiramente. Quando a nossa mente está dividida, as brechas dessa divisão, elas vão dar espaço para inconstância, e nos versículos seguintes, do 12 ao 15, Tiago vai fazer um percurso da anatomia de como o pecado é gerado. Aí ele começa falando que as tentações são alimentadas pela concupiscência da nossa mente, ou seja, pelos desejos que nós já temos, é que Satanás lançará setas em nossa mente. Aí, quando a gente é tentado, a tentação entra no coração, gera o pecado, consuma o pecado, e pecado consumado gera a morte. Aí quando nós vemos crentes caindo, quando nós vemos crentes fracos, como diz Paulo, né? Fracos, doentes e que dormem, o problema está na mente dividida. Aquela pessoa não se decidiu totalmente na vida de santidade, na vida de prática da palavra de Deus. Aí o versículo 17, Tiago, ele fala: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. O que ele está dizendo? Você que enfrenta inconstância espiritual precisa olhar para o imutável. E quem é o imutável? É o nosso Deus. Então, em meio os tantos altos e baixos da nossa vida, a única coisa que não muda é o Senhor. O único que está sempre firme, a nossa rocha, a nossa âncora, para que nós possamos não viver uma vida como uma montanha-russa, né? Porque as situações ao nosso redor não podem ditar o nível da nossa espiritualidade. E mente dividida abre brecha para o pecado. Essa é a grande afirmação, a grande constatação. As pessoas, nós crentes, muitas vezes temos uma vida inconstante na presença de Deus, porque a nossa mente está dividida e nós ainda estamos com atrações mundanas, com resquícios, com vínculos, né? O nosso pastor, presidente da igreja preparatória, costuma dizer: o preguinho do adversário na nossa mente ainda está lá, ainda está fazendo presente na nossa mente, e quando nós pensamos em servir a Deus, ainda existem, como Tiago diz, acúmulo de malícia, no versículo 21, rejeitando todo acúmulo de malícia e toda imundícia e pecado. Aí aqui começa a virar o segredo para poder desfazer toda divisão e toda inconstância na nossa mente: aceitar humildemente, com mansidão, a palavra de Deus. Nós não estamos acima da média, estamos sujeitos às tentações, estamos sujeitos, somos falhos, somos imperfeitos, mas a nossa mente precisa estar totalmente voltada para Deus. O nosso prazer precisa ser a lei do Senhor. Tem uma frase que diz: nós somos o que nós amamos. Aonde está o nosso tesouro, aí estará
o nosso coração. Versículo 22 é outro ponto. Sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque aí que Tiago fala nos versículos seguintes? Que o homem constante na sua vida espiritual é como aquela pessoa que se olha no espelho e quando passa 2 minutos não lembra nem o reflexo do seu rosto. Ou seja, muitas vezes são pessoas que ouvem a palavra, mas não conseguem reter a palavra. Pessoas que ouvem, mas o armazenamento está furado. Perde a bênção assim que sai da igreja, porque a mente está dividida. Até quando cochearemos entre 2 pensamentos? Ou Deus ou Baal. E o versículo 27 fecha com chave de ouro esse texto, esse episódio do capítulo 1. Por que somos tão inconstantes? Aqui está a grande chave. Quando Tiago diz que a verdadeira religião é esta, que ajudeis pobres e viúvas e não vos corrompais com o mundo. Sabe o que Tiago está dizendo? Influencie, mas não seja influenciado. Não é para se colocar numa redoma de vidro, não é para quebrar o seu celular, não é para simplesmente se distanciar da família. Você precisa ir e influenciar, mas não permitir que a sua mente seja influenciada. A palavra de Deus será uma blindagem sobre a sua mente para te imunizar e para que você preencha-se das coisas do alto. Paulo disse: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Ou seja, ao invés de alimentar a sua mente com o pecado, com as tentações e os atrativos deste mundo, alimente-se da palavra. Enchei-vos do Espírito. Essa é a reflexão de hoje. Nós teremos ainda os outros 4 capítulos do livro de Tiago. Esse episódio, Palavra de Sabedoria, é uma homenagem, uma comemoração ao mês festivo de 32 anos da nossa igreja. Estudaremos cada capítulo do livro de Tiago. Espero que essa reflexão tenha sido de grande valia e aproveitamento para você. Que Deus abençoe e até o capítulo 2, em nome de Jesus.